Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Barista Peregrino. Hoje teremos um bate-papo com Carlos Júnior, que acabou de chegar da Espanha e nos falará como está o caminho agora. Nosso objetivo é compartilhar experiências e ajudar futuros peregrinos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do Barista Peregrino. Eu sou o Ricardo Costa, eu sou barista. Esse canal, para quem tá vindo de primeira viagem aí, foi criado para a gente ajudar futuros peregrinos e compartilhar experiências, né? O Carlos acabou de ir, né? Já não é mais um peregrino inexperiente, né? Agora é um peregrino graduado, um peregrino veterano já. Recebeu a patente já. E antes de começar, deixa eu só acabar de introduzir, né? Hoje eu estou camisa marrom da Get Brazilian Coffee, que é minha marca de café. Estou no meu cenário cheio de flores aqui para você, aqui, uma figueira, uma foto lá do caminho. Acho que não dá para ver direito lá, tem a fotinha lá, o símbolo do canal também, lá, o símbolo do caminho. Então, passar agora rapidamente a palavra para o Carlos, né, que é o nosso convidado. Antes de mais nada, queria agradecer você ter aceitado fazer essa live, Carlos. Por favor, isso, eu que agradeço o convite. Boa noite, gente. Boa noite. É isso aí, não sou tão experiente assim, né? Mas agora sim graduado. Bom, eu sou o Carlos Mendes, para a família o Júnior, para os amigos o Testa, e trabalho sou coordenador de frota, né, numa empresa e peregrino por opção, né? E acabei de chegar do caminho francês, fiz um caminho híbrido. E vamos contar um pouquinho de como é que foi essa experiência, né? Estou com 40 anos e o projeto, principalmente, o mais legal foi isso. Eu quis fazer o caminho para chegar. Eu cheguei em Santiago de Compostela no dia do meu aniversário, 2 dias antes, na verdade, né? Mas comemorando o meu aniversário dos 40 anos. E esse foi o projeto, Ricardo. E vamos conversar um pouquinho sobre ele. Maravilha lá. Então, Carlos, primeiro, né, assim, antes de ir direto lá para o caminho, só contar assim um pouco quando foi que você se interessou do caminho e como foi essa preparação até você ir, né? Assim, como é que foi o chamado, tal, assim, quanto tempo você está nessa preparação e inspiração? Pois é, essa já é uma história longa. Eu estou há mais de 10 anos projetando esse caminho. Mais de 10 anos, Há mais ou menos uns 10 para 11 anos atrás, eu conheci o caminho através de um documentário, um canal da Netflix e tal. E, pô, conheci o caminho e para mim, na época que eu conheci, não era um caminho, né? Para mim era uma aventura, né, e tal. Mas eu fiquei bem interessado no assunto. E na sequência, minha vida profissional deu uma enroscada, né? A vida pessoal também, né? Alguns percalços e tal. E aí eu lembrei do caminho, eu falei, bom, acho que eu precisava disso, né? Eu precisava passar por um pouco de um deserto pessoal, precisava fazer esse caminho para ter um pouco mais de autoconhecimento e tal. E aí comecei a entender o caminho, comecei a estudar, comecei a ler sobre e consegui fazer 10 anos depois. Nessa preparação aí, desses 10 anos, foram muitos vídeos de YouTube, li alguns livros, né? Conversei principalmente com muitos peregrinos já mais experientes, né? E uma coisa assim, era uma meta, né? Quando eu projetei essa meta, a primeira ideia era fazer antes de casar, né? Para eu ter um pouco de maturidade, para conseguir um pouco, para saber se era assim, para me preparar psicologicamente e tal. E aí não deu tempo, né? Aí eu falei, bom, beleza, mas graças a Deus foi tudo bem. Vamos aí, né? Vamos enfrentar do jeito que tem que enfrentar. Mas antes de ter filho, eu quero fazer. E aí não deu tempo também. Aí veio o Paulinho, né? E aí, cara, uma bênção de Deus na minha vida. Eu falei, bom, já que veio o Paulinho, agora eu vou para agradecer. E aí, acho que Deus falou, não, beleza, para agradecer pode ir. E aí deu certo. Depois de 3 anos do meu filho nascer e 4 anos de casado, eu consegui fazer o caminho e foi uma experiência bem, bem bacana. Os fatores motivacionais funcionaram. Mas assim, quando você queria ir, mas quando você definiu que ia mesmo,
essa última fase de preparação foi quanto tempo, assim? Então, e é assim, aí eu precisava, na verdade, teve um gatilho bem grande aí que eu precisava, eu acumulei 2 anos, 2 períodos de férias na empresa e eu ia ter que tirar férias de qualquer jeito. E aí eu conversando com o meu chefe, vendo o cenário, olhando mais ou menos o período do ano, eu falei para minha esposa, falei, mas acho que dá, né? Se a empresa conseguir me liberar, se der para tirar férias, eu acho que eu consigo, né? Acho que eu consigo comprar passagem, dá para, assim, pelo que eu tenho de custo aqui, dá para a gente fechar a conta, acho que dá, vou ver. Aí, 54 dias antes das minhas férias, eu comprei a passagem, fechei tudo e comecei a me preparar. Então, foram 54 dias de preparação até o embarque, mas Nossa, foram bem corridos, né? foi em É, cima mesmo. É pouco, é foi bem pouco. corrido. É pouco. Tá. E, assim, a gente estava, que destaca bem agora, né, que foi nesse período aí, no meio da pandemia, né, esses 50 dias de preparação, e o que o pessoal está muito, assim, querendo saber, assim, os detalhes, né, desde a... Como é que está agora para fazer o caminho, né? Desde do embarque no avião, descer, assim, queria que você conseguisse Uhum. ir com calma, né, bem devagar, detalhando, assim, como é que está essa parte de aduaneira, lá de De entrada, entrada, né? explicasse a Uhum. carteira vacinal. Nesse dia que eu resolvi, que eu comprei a passagem, né, faltando 54 dias para o meu primeiro dia de férias, eu já sabia que a Anvisa pedia 15 dias, eu precisava ter 15 dias, para eu poder viajar, eu tinha que ter 15 dias da segunda dose, né, da vacinação. Então, eu já sabia que no dia do embarque eu teria 15 dias. Então, o primeiro filtro foi a segunda dose da vacina, né, que era a necessidade da Anvisa. Eu precisar, todo mundo que vai viajar precisa, a exigência ainda está vigente, tá? Quem for viajar para a Espanha precisa ter a segunda dose e ter mais de 15 dias de ter tomado a segunda dose, tá? Essa é o primeiro passo aí para começar o planejamento, né? Qual E vacina que você aí tomou? eu tomei a primeira AstraZeneca e a segunda Pfizer, tá? Mas eles aceitam todas, não tem Coronavac também. restrição. Todas. Não, eles aceitam todas, tá? E isso não foi um problema, tá? Não precisa fazer teste para embarcar, isso é importante falar, tá? O teste, quem exige o teste é o Brasil, a Espanha não exigia o teste até essa variante Omicron aí, né? Então, assim, até ontem, pelo menos, não estava exigindo teste para entrar na Espanha. Mas Então vamos lá, não precisou fazer aquele teste do nariz lá do PCR, não precisou. Mas isso nenhum a empresa teste. aérea orienta direitinho. Sim, eu viajei pela Ibéria, isso é importante, né? No site da Ibéria, quando você fecha a passagem, eles te mandam um briefing de todo o planejamento, do que é necessário por país, né? Lógico que a Anvisa não fez uma coisa particular para cada viajante, né? A Anvisa não, a Ibéria. Mas de uma forma genérica lá, ela coloca todas as necessidades de entrada em cada país da Europa, que ela tem voo, principalmente, né? Então, é assim, quando você fecha a viagem, você recebe lá todas as orientações, mas, assim, resumindo um pouco as orientações a grosso modo, porque tem muita informação de questão de bagagem, né? Assim, todas as restrições que as bagagens já, já, assim, já é natural para qualquer lugar. Eles, adicionalmente, têm as orientações para o Covid, para as prevenções do Covid para cada país. Então, a primeira exigência era você estar com 15 dias da segunda dose da vacina, não importa qual vacina. Tá? Essa era a E primeira. você levou o certificado eletrônico, aquele que é em espanhol e Importante, inglês? importantíssimo. Do SUS ou lá do Poupa Tempo? Lá, qual que foi? Exatamente, é o do Connect SUS. Eu levei o do Connect SUS, mas o do Poupa Tempo também servia, tá? E eles não aceitam em português, né? Bom. Você Porém, levou né, impresso e eletrônico? eu tinha impresso e eletrônico, mas na imigração, para entrada no avião, eles pediram o eletrônico, eles pediram do aplicativo. E aí, na chegada na Espanha, o papel serviu. E no embarque, aqui
na hora que você vai despachar as malas, eles pedem o impresso mesmo, tá? É só quando você sai do país, na imigração, que você precisa apresentar o aplicativo, tá? Porque Então, a o papel não recomendação serve. é leva impresso e eletrônico ao mesmo tempo. Perfeito. Assim, o eletrônico serve, tá? O impresso é um a mais, tá? Vai economizar tempo, né? Para mostrar, para tirar e tal. Mas o aplicativo é perfeito. Porém, assim, um asterisco aí é que o aplicativo do ConnectSUS estava com problema até esses dias atrás, aí, tá? Mas é importantíssimo levar um impresso que você vai ter menos dor de cabeça, tá? E para entrar na Espanha, né, um outro adicional é que a Espanha pede um certificado de saúde, tá? É um aplicativo que você entra dentro de você tem que baixar um aplicativo da Espanha que chama CTH, não, CTV, se eu não me engano, e é um certificado de saúde que você só pode preencher esse certificado depois que você faz o check-in, porque você precisa colocar, inclusive, nesse certificado, o assento, né, o número do voo, tá? Qual é o primeiro local que você está hospedado, tá? Então, você tem que colocar o endereço do hotel que você está, ou do albergue, com cidade, com telefone, o endereço desse albergue, principalmente porque se tiver algum surto ou tiver algum problema no voo, você está rastreável, né? Você não, né? Então, Assim. Carlos, só para recuperar, Uhum. você tem que você baixa o aplicativo quando você chega na Espanha, depois que você faz o check-in. Não. Quando você tem que Antes de preencher entrar no isso? avião. Antes No de entrar Brasil no ainda? avião. No Brasil. No Brasil. Mas Após o assim, check-in. eles orientam, a Ibéria orientou todo mundo a fazer isso? Ó, da Ibéria, ela não orienta, tá? Então, assim, é um ponto bem importante, tá, Ricardo? A Ibéria não orienta. Eu comprei a passagem com uma companhia, né? Com uma empresa. E essa empresa me orientou. Porém, eu conversando com alguns peregrinos que já estavam lá, fazendo o caminho, eles já tinham me orientado, né? Então, eu vou deixar depois a descrição aqui na conversa do site, tá? Tá. Que você baixa Tá. o aplicativo, tá? Se Me manda alguém que depois que eu tiver. coloco embaixo lá pro pessoal. Tá. É uma informação importante do aplicativo e tal. Essa informação é É um importante. certificado de saúde que a Espanha pede para entrar na Espanha, tá? Então, assim, é muito. Assim, quem tiver dificuldade com inglês, dá para preencher em espanhol, até porque é espanhol, mas geralmente a gente brasileiro tem mais facilidade de preencher em inglês. Tanto em inglês como em espanhol eles aceitam. Só não tem em português, tá? Não tem versão em português desse aplicativo. Então você preenche lá com todos os seus dados pessoais, contato no Brasil de responsabilidade, tá? Primeiro dia de hospedagem, principalmente, e, e isso gera esse aplicativo ele gera um QR Code. Esse QR Code, tanto a imigração para você sair do Brasil, como a companhia aérea pede para você entrar no avião, tá? Inclusive para entrar no avião eles pedem o QR Code. Na hora do embarque, na hora que eles chamam para embarcar, o atendente ele olha o seu certificado de vacinação e o QR Code desse aplicativo para entrar dentro da aeronave. Isso é importante, tá? Entrou na aeronave, pum, decolou, chegou lá na Espanha. Eu fui para Madrid, né? Chegando em Madrid, você desce, passa pela imigração. Na imigração eles te pedem o certificado, tá? O QR Code do certificado e o QR Code do aplicativo deles, tá? E assim, Ricardo, foi muito rápido. Eu estava com o papel do meu certificado impresso e estava com o QR Code do aplicativo deles, tá? Ele deu 2 bips lá, cara, foi o tempo que demorou para eu entrar na Espanha, né? Quando assim, existia uma fila de imigração de quem não era europeu, né? Quem nunca viajou para a Europa, eu também nunca havia viajado, eu descobri isso lá. Quando você chega na Europa, eles separam. Quem tem passaporte da União Europeia vai para um lado da entrada no país, e quem não tem passaporte da imigração europeia, da União Europeia, vai para outro lado. Essa galera que não tem o passaporte da União Europeia,
está passivo de passar por um teste um teste de antígeno, tá? Eles avisam isso tanto na entrada no aeroporto como a companhia aérea, tá? Naquele briefing que a Ibéria dá, eles avisam que possivelmente, se a imigração entender que você é um risco, você pode ser convidado a fazer o teste. Tá? O Mas teste é aquele do cotonete lá, do PCR. o teste é o antígeno, né? Aquele que sai na hora, o teste. E aí, se der positivo, eles pedem para você fazer o PCR, e você, nesse meio tempo, você tem que ficar em quarentena num hotel que é indicado por eles, tá? Você nem sai do aeroporto ou sai direto para esse hotel, tá? Mas isso é assim. Alguém foi chamado lá, assim, Eu não vi aleatório? ninguém. Ninguém. Deve ser Eu não vi aquele ninguém, negócio de mas temperatura que pega lá. Se alguém tiver acima da temperatura, já. na hora que você entra, tem, né? Na hora que você entra, quando você vai passar para você entrar dentro do país, tem aquela cabinezinha que você para lá, olha para a câmera e tal, e lá te mede a temperatura e tudo. Mas assim, eu não vi, tá? Eu não vi ninguém sendo chamado, eu não vi nenhum agente da federal de lá, ou da Anvisa, do órgão lá de saúde de lá, chamando ou pedindo para alguém sair da fila e tal, E, né? assim, Então, você é uma pessoa esperta lá, baixou o aplicativo e tal. Lá. Não tinha, assim, o pessoal com mais idade teve dificuldade aqui na saída do Brasil para providenciar esses códigos de barra, tudo? Assim, as velhinhas lá não estavam com dificuldade aqui no Brasil? olha só, eu encontrei uma pessoa que estava com dificuldade na hora de despachar a mala, né? E aí, assim, uma não, né? Tinham vários, naqueles guichezinhos, tinham vários que estavam travados lá. E aí você via que a pessoa estava desesperada, baixando aplicativo e tal. Mas uma pessoa na minha frente, nem era velha, assim, não era idosa, não era nada, era acho que desinformada. Ela ficou encostada do lado, assim, porque o cara pediu para ela. Isso no Brasil ainda, tá? Pedindo para ela, falou: você precisa baixar o aplicativo do Conect SUS, porque sem o comprovante da segunda dose, eu não posso nem pegar sua mala, né? Então, talvez, Ricardo, esse filtro né, na hora de despachar a mala já seja proposital para não ter problema na hora do embarque. Então, Então, quando você vai despachar a mala, você já tem que estar com você tudo já isso pronto, eles já tem que checam estar com isso pronto. no check-in de despacho de mala, eles já checam isso aí, então. Perfeito. No check-in, você não precisa ter o cadastro no aplicativo de saúde da Espanha, tá? Você só precisa ter o check-in eletrônico, tá? Porque as informações do check-in você vai fazer, você precisa da informação do check-in para você poder preencher o aplicativo de saúde da Espanha, tá? Então, na hora do despacho das malas, eles só pedem a segunda dose da vacina. Eles só pedem o certificado da segunda dose, tá? E é bem Daí, importante ter isso impresso. e Economiza lá bastante tempo. tá. No avião normal, cheio, um do lado do outro. Nada... Como é que É tá os aviões obrigatório o lá? uso de máscara, você não pode tirar máscara, como é o nome do pessoal que trabalha no avião? Deu um branco. Aeromoça, Os aeromoças, o pessoal que comissário de trabalha, bordo. os comissários, eles estão passando toda hora, é, assim, sendo bem enfáticos, assim, ó, por favor, põe a máscara. Se ela tiver aqui no nariz, eles pedem para subir, falam, pessoa, põe a máscara, põe a máscara. Então, assim, toda hora. Porém, Mas tem né, a hora que vai comer, né? Vai beber. isso que eu ia falar. Porém, na hora de passar comida ou passar bebida, todo mundo está sem máscara, tá? E é ar-condicionado, tá? Então, é assim, existe essa exigência, né, de você estar com máscara o tempo todo do voo, porém, na hora da alimentação, eles permitem que você fique sem máscara. E aí, assim, O é tempo de exposição orientação é do menor, né? órgão. Fica um tempo, pelo menos tenta manter o Talvez isso. protocolo, né? Daí Isso, com toda talvez essa isso. parte com toda essa parte eletrônica pronta, você então conseguiu entrar facilmente, só com a leitura dos códigos de barra, passou lá pela entrada tranquilo. Perfeito. Eu não tive, cara, Depois, assim, foi muito rápido, Ricardo, muito, muito rápido, assim. Eu entrei, é muito rápido não, porque aquele aeroporto é uma bênção, né? Você desce num lugar, você anda pelo menos uns 2 quilômetros até você pegar sua mala. Na verdade, você Madrid, né? Você anda, desceu em Madrid, né?
no Barajas lá. Você anda, pega um trem, esse trem demora tipo 10 minutos andando para você pegar a sua mala. É bem doido assim o negócio. Mas essa hora aí já estava tudo certo, essa hora eu já tinha entrado, já estava tudo certo, né? Mas a exigência mesmo foram o comprovante da vacina e o QR Code do aplicativo de saúde da Espanha. Aí você já tinha feito a reserva. Você foi do aeroporto direto para San Jean? Como é que foi? Você já Eu tinha feito a fui, primeira reserva? foi assim, eu já tinha feito, na verdade, eu tinha feito 4 reservas já, por orientação de pessoas que já estavam no caminho. Então, eu reservei até Pamplona, tá? Mas eu vou explicar rapidinho assim, como funciona isso, né? Eu saí, eu saí do aeroporto e fui para a estação de trem de Otocha, tá? Que é uma estação de trem que fica a uns 15 quilômetros de lá. Mas quando você compra o bilhete, eu já tinha comprado o bilhete do trem que eu pegaria nessa estação e esse trem me levaria para Pamplona. Então, como eu já tinha o bilhete do trem para Pamplona, esse trajeto aeroporto-estação é grátis, tá? Mas é importante dizer que quem não tem o trem, quem vai comprar o trem na hora ou quem não vai pegar trem, qualquer trajeto que você vai sair do aeroporto é pago, tá? Naturalmente, você vai de táxi, você vai pagar o táxi, mas aí você já saiu do aeroporto, né? É que esse trem que vai do aeroporto para a estação de Otocha, ele sai de dentro do aeroporto e é grátis, tá? Cheguei na estação, eu já tinha o bilhete, embarquei, eu fui de Madrid para Zaragoza e de Zaragoza eu voltei tudo para Pamplona. Então, assim, eu rodei 2 horas e 40 de trem para chegar, e é aquele trem de velocidade rápida, tá? Para chegar em Pamplona. E cheguei em Pamplona, mais ou menos 1 hora da tarde, e aí eu tinha um ônibus comprado também, tá? Eu já tinha comprado um bilhete no Brasil, um ônibus, o único ônibus que sai de Pamplona para a cidade de Saint-Jean, Pierre-de-Port, que já é na França, tá? Mas só tem um ônibus e não é durante o ano todo, tá? Você tem que consultar na Alsa, tá? Depois se você quiser deixar aí, Ricardo, o site da Alsa para quem tiver dúvida, mas você tem que consultar na Alsa, tanto que, isso é importante, tá? Eu só consegui comprar o ônibus de Pamplona para Saint-Jean 3 dias antes de viajar, porque não tinha passagem aberta esse dia. Então, acho que a galera foi pesquisando, 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 eles pegaram um algoritmo e colocaram a passagem. Mas não tinha. Até Você porque tentou antes, você tentou um mês antes e conseguiu, só na véspera conseguiu. eu fiquei tentando todo dia, né? Porque só uma informação também é importante o pessoal saber, tá? Quem não pega esse ônibus, tem a única opção de ir para lá, ou é caminhando, e você vai devolver um trajeto, né? E assim, você vai voltar um trajeto para começar o caminho, que assim, é uma opção, tá? Mas o mais comum é o pessoal ir de táxi, quando não tem o ônibus, Já. tá? Racha táxi, Porém, né? porém o táxi custa 100 euros, 110 euros. Cara, 110 euros para brasileiro é caro, né? E o que o Ricardo falou, muitas vezes quando você está em mais pessoas, ou quando você identifica algum peregrino na estação, você vai lá, pede para ele, pede para rachar, e, enfim, é normal isso, tá? E aí fica um pouco mais barato. Mas é importante todo mundo saber aí que se não tiver o trem, vira uma complicação ir para San Jean, tá? Ou tem que ir a pé, ou tem que ir de táxi. Teve uma pergunta aqui importante aqui, ó. Nesse outro embarque teu do trem e do ônibus, teve algum protocolo de saúde? No trem tem mais alguma checagem? Não, no trem não. No trem porque o trem não sabe que você é, assim, que você é Espanhol, não. imigrante, Se é né? Que local você não é internacional. estrangeiro, o trem não. O trem, assim, a única coisa que o trem não tem lá é que dentro do trem não tem mais mesa. E esse trem de velocidade na Espanha, a empresa chama Renfe, tá? Renfe. Esses trens têm um vagão que é um bar.
né, que é uma cantina, uma lanchonete, assim. Aí tem mesas e tal. Essas mesas estavam proibidas de usar, né? Tinha algumas Não até pode que não. consumir lá, né? É, não pode. É. Então, É tem que um é mais curto também o balcãozinho. trajeto, Não, né? mas assim, É, Ricardo, eu normal. vi gente consumindo lá e tal. Então, assim, dentro do trem não tem Não, tanta mas eles não estão fiscalização. vendendo, né? Assim, cada um leva o seu lanchinho, mas Exatamente, não, eles não podem oferecer lá. Tá. É, exatamente. aí subiu, chegou, você foi para San Jean, tinha feito a primeira reserva em San Jean. Essas reservas você fez via direto, Booking.com, alguma coisa Vamos assim? lá, vamos lá. A primeira reserva em San Jean, eu fui orientado a fazer as primeiras 4 reservas. É importante dizer, gente, que eu fiz o caminho no inverno, tá? E o inverno tem uma característica bem peculiar, assim, que o frio não é assim, a lotação do caminho, né? O consumo do caminho, as pessoas no caminho diminuem bastante no frio, né? E também, um outro agravante é que os albergues, na verdade, o comércio, né, albergue, restaurante e tal, alguns, por conta de diminuir a demanda, né, de diminuir peregrino, né, com diminuir consumidor, eles fecham, porque fica mais barato fechar. Então, a orientação que eu tive é reserva os 4 primeiros períodos, as 4 primeiras etapas, as primeiras 4 etapas, para você não ter dor de cabeça de você chegar e não ter albergue, tá? Mas foi uma preocupação Brasil ainda, tá? Eu estava aqui conversando com pessoas que já tinham, que moram lá, enfim. Quando eu cheguei lá, realmente o albergue que eu fiquei não estava lotado, tá? O primeiro, tá? Em San Jean. Na verdade, nenhum albergue que eu fiquei estava lotado e eu atribuo isso ao frio, né? Que estava bastante frio, né? Foi Não era o outubro, qual mês? novembro, já era novembro. Já era novembro? Na verdade, era 30 de outubro. Então, Tá, não, mas novembro, 1º de novembro lá, tá novembro. bem frio lá já, né? Já estava. O primeiro dia estava 7 graus. Né? O meu primeiro dia de caminhada estava 7 graus. Pô, você sai do Brasil com 23, 24, estava 7. Então, para mim, estava frio. Talvez para quem é de lá já estava. Não tá, assim, Ah, estava pra ele 7 tá bom. tava tranquilo. E Pra aí, no gaúcho tá de bermuda ainda, né? Os caras, não, e os caras andando, e eu andando todo, né? O primeiro dia eu tava com jaqueta, segunda pele, e o cara que tava do meu lado, um espanhol, só de camiseta de manga curta. E eu falei, meu, você vai morrer. Ele falou, tá bom. O cara andou comigo normal e não aconteceu Hum, nada. E eu morrendo de frio. hum. Enfim, reservei San Jean, reservei Roncesvalles, Zubiri e Pamplona, tá? Então, que tipo assim, Roncesvalles, assim, normalmente, antigamente não podia reservar, né? É só o pessoal chegando e entrava, assim, não tinha reserva. Agora pode reservar. Então, eu consegui reservar pelo site do próprio albergue, que é um albergue, o albergue que é junto com o museu, né? Tem algumas coisas ali, né? Mas eu consegui reservar. Assim, eu não sabia, porque eu nunca tinha ido, né? Mas quando eu cheguei lá, eu recebi a informação que estava mais caro do que o normal. Isso é importante dizer, tá? Antigamente, Roncesvalles diziam que você pagava 12 euros. Eu paguei 16, tá? Então, assim, e Com, com, essa é com, com o café. Que eles sem oferecem um café. café, você Sem pode escolher, café. tem ou não tem, né? Eu paguei o Os café extras lá. lá, né? Eu paguei o café lá, 3,50 euros. Tá, Paguei lá, tá? Mas fora, assim, do Brasil eu paguei 16 euros, tá. tá? Roncesvalles, para quem está Você pagou assistindo aqui aí no Brasil depois, já, a reserva você já deixou pago. deixei pago. Desses 4 lugares eu já saí daqui com eles reservados e pagos ou pelo site, que você faz uma transferência, ou Pix, enfim, né? Ou pelo Booking, tá? O Booking funciona muito bem lá, tá? A maioria dos albergues privados, o Booking Assim, funciona bem lá, funciona bem, tá? Os albergues públicos, né? Os albergues locais, nem todos eles têm Booking, tá? Nem todos eles têm Booking, mas enfim, não era difícil de você conseguir uma reserva. Então eu estava reservado até a minha 4ª etapa, eu estava falando, né? Para quem nunca foi, Roncesvalles é a 2ª etapa, Zubiri é a 3ª e Pamplona
Aí tem uma antes de Pamplona e a Pamplona é a quinta. A quarta etapa eu não reservei porque eu fiquei no albergue de uma brasileira, Ana Natália. da Natália. Estrela Guia. Isso, da Estrela Guia. Eu reservei o albergue da Natália quando eu estava no meu segundo trajeto, quando eu saí de Roncesvalles. Aí no caminho eu reservei com ela, tá? E foi Mas tranquilo. esses primeiros albergues que você ficou, tudo foi privado? Você não ficou em albergue paroquial ou municipal? Não. Todos os quatro, na verdade, os quatro foram privados. O mais Eu fui caro é o com, primeiro lá, né, na França, né? Do Roncesvalles, eu do paguei, Saint-Jean é mais caro, uns 30 Hoje eu euros. paguei 16. Não, paguei 16. Paguei 16 euros lá, paguei em Roncesvalles 16, paguei 15 no albergue da Zubi? Natália. Zubir eu não lembro. Eu não lembro quanto eu paguei, mas foi menos. Os mais Tá. caros foram 16, tá? E em Pamplona, eu também paguei um pouco mais, porque eu fiquei num albergue junto com o pessoal que a gente Tava estava andando andando junto já. junto lá. Mas tudo Então, assim, privado, todos preferencialmente privados. nos privados. Desculpa, em Pamplona eu fiquei no albergue, foi o primeiro albergue municipal que eu fiquei, que é pertinho da catedral, que é uma travessinha da catedral. Você Foi o ficou primeiro, em Pamplona? Pamplona em você ficou no Pamplona, municipal. Mas municipal. aí, esse no Não, municipal tá, você não consegue reservar. não tinha reserva. Eu cancelei a reserva do outro porque eu troquei na hora, porque a gente estava andando junto com o pessoal. E aí, Aí é como mais tinha barato, né? vaga, muito mais, paguei 10 euros. 10 euros, mas antigamente era 5 ou 6 euros, acho. Eu paguei 10. Ah, tá. Paguei 10. E Era pouco. 7 euros lá. O cara até falou lá. Ele, Tá Nossa, tendo eu esqueci o inflação em nome. euros. Então, Ricardo, é assim, a maioria dos albergues públicos aumentou de 2, 3, 4 euros, dependendo aí, tá? Então, é bom colocar isso nas contas aí, quem tiver com planejamento de fazer, tá? Faz sentido colocar pelo menos uns 4 euros aí a mais por albergue, tá? Na conta da diária. E aí eu troquei, eu já tinha reservado, eu tinha reservado pelo site deles, mas eu ia pagar no check-in, né? Em Roncesvalles. Aí eu troquei, consegui trocar, fui para o albergue municipal e foi muito legal, porque o albergue municipal de Pamplona, desculpa, o albergue municipal de Pamplona é muito legal. A galera fica todo mundo junto. Foi minha primeira experiência de ficar num albergue municipal, então aquela galera junto, vamos fazer janta junto, vamos comprar as coisas junto, tal. Foi a primeira em Pamplona. E cara, foi muito legal. Foi onde eu encontrei o E a primeiro partir daí brasileiro. você começou a ficar mais em albergue Aí todas as municipal. cidades eu procurava ficar em municipal. É que tinha alguns municipais que estavam fechados. Vários municipais estavam fechados. É engraçado. Fechados. O pessoal estava até achando estranho isso, mas juntou pandemia com inverno, algumas cidadezinhas menores, principalmente as cidades menores, Ricardo. Os albergues municipais das cidades menores estavam É fechados, por causa dos voluntários também, né? por Tem causa os dos voluntários, não voluntários. tem, daí fecha Pode com a ser, crise. É difícil, esse negócio da pandemia também, ter o pessoal trabalhando, né? pode ser. Mas assim, você, depois, de um dia para o outro, você fazia reserva, Então, ou aí chegava na o que hora, ia chegando aconteceu? no local e via que estava aberto? O que aconteceu? Lá em Pamplona, pô, eu comecei a conhecer algumas pessoas que já eram experientes no caminho, né? E ali o pessoal falou, meu, não, cara, eu não tenho reserva. Aí eu perguntava para outro, você tem reserva? Eu não tenho reserva, eu vou andar até tal lugar. Aí eu falei, quer saber, eu vou nessa loucura aqui. Aí eu Nossa, parei de fazer todo reserva. mundo dorme junto na rua. Eu falei, Tá se tudo amigo. der novidade aqui, vai dar para todo mundo, né? É. E aí eu só, assim, nos primeiros dias, aí vai aquela euforia, né, ou ansiedade de inexperiente, né? Eu comecei a andar rápido nos 2, 3 primeiros dias depois de Pamplona, porque eu já estava andando meio que sozinho, sem um grupo que eu tinha conhecido, né, numa família que estava andando junto comigo, eu estava andando meio sozinho, né? E aí eu falei, pô, vou andar rápido para chegar primeiro para ter lugar no albergue. Foi isso, foi no primeiro dia depois de Pamplona e no segundo dia. Depois eu já parei com isso porque eu não tive problema de vaga em albergue, tá? Tá no inverno, né? Se por Todos falta os de vaga, é andar albergues, no verão, né? todos os albergues tinham bastante vagas ainda para ficar.
tá? E muito legal, assim, essa experiência, porque você chegava na cidade, você já ia tirando o passaporte e a credencial, e aí você chegava, a primeira coisa, você perguntava, pô, tem tenda, né? Tem cama? Aí você ficava naquela euforia, mas não tive nenhum problema nos meus 20, eu fiz em 20 trajetos, tá? Os meus 20 trajetos eu tive, eu tinha, eu não tive problema de ter que trocar de albergue, mas muito. Albergues, assim, os protocolos de segurança no albergue, assim, o comum lá pega o passaporte, olha, tal, assim, teve alguma orientação de saúde no albergue, ou Sim, no privado, ou no municipal, assim, em de... todos. Tem, em todos os albergues. É uma orientação do governo, tá? Para todos, Hum, inclusive tanto para privado como para municipal, o albergue, as orientações para a prevenção de Covid são as mesmas, tá? Então vamos lá, algumas, tá? Em alguns lugares tem espaçamento entre as camas, tá? Você fica, principalmente em onde tem muita beliche uma do lado da outra. Eles não colocam você dormindo, por exemplo, eles colocam um em cima, um embaixo, na do lado em cima, eles vão alternando as na beliches, diagonal. tá? Na diagonal. Manteve o layout original, mas intercalou o pessoal Sim, eles não ocupando. mudaram nada, eles só não colocam as pessoas na mesma beliche, tá? Tá. Isso assim, em alguns, tá? Hum, Como estava naquele período da flexibilização, tinha albergue que, meu, vai. E você via, né, todo mundo tá. junto, enfim, tá? Mas outra coisa, cozinha, a maioria da cozinha dos albergues não podia cozinhar, você só podia esquentar comida, tá? Então Tá. você não podia comprar para você preparar, você só podia comprar para usar o micro-ondas ou o forno Entendi. ou esquentar uma água, alguma coisa assim, tá? Mas não podia cozinhar. E também não era em todos, mas a recomendação era para todos, tá, Ricardo? Então, quem for, pode ser que vá se deparar com essa situação. O que muda, né? Pô, o que muda não poder cozinhar? Muda bastante coisa, tá? Porque é, quem já foi sabe disso e quem não foi ainda, é muito comum os peregrinos irem no mercado juntos, fazerem uma compra só para diminuir custo e principalmente para fazer integração, para fazer intercâmbio Tipo, cultural, share, né? né? Share. É muito legal. Tem o Então, share também assim, para lavar roupa, tal, né? O pessoal divide lá para lavar roupa. Não sei como lava-roupa não tá. mudou nada, tá, Ricardo? Então, As assim, máquinas, as tava. máquinas. É, porque, assim, uma coisa é você, como a máquina ali, a água, cloro, sabão, ela elimina o vírus, não tinha protocolo para lavar e secar a roupa, tá? A única recomendação era que não podia, se era uma sala fechada, né? A máquina ficava numa sala fechada, só podia ficar uma pessoa. E na cozinha, a mesma coisa. Se tem alguém fazendo comida, preparando comida, esse alguém tem que ficar sozinho na cozinha. Tá? As outras pessoas ficam na sala de estar, nas poltronas, nos albergues, mas não pode ficar na cozinha. E aí eu vou abrir um parênteses, tá? Vários albergues a gente via pessoas cozinhando, em vários albergues a cozinha sendo compartilhada e tal. Mas essa não era a orientação. A orientação era para que não tivesse isso, tá? E, e assim, de novo, albergue municipal, a regra é muito mais rígida, tá? Nos albergues municipais, quase que a maioria, assim, quase que todos, a grande maioria, quase que todos, a gente não pôde usar a cozinha para cozinhar, só para esquentar, tá? Agora, nos particulares, nos privados, quase que a maioria estava liberado usar a cozinha, tá? E, e cara, assim, eu vou falar a minha opinião pessoal. Era muito legal compartilhar a cozinha, cozinhar junto com as pessoas. Até porque, gente, eu tive a sorte de, no meio do caminho, conhecer dois chefes de cozinha italiano que os caras mandavam bem demais na cozinha e, cara, não passamos Mas eles cozinharam assim mesmo. cozinhar. A gente combinou o albergue durante um período grande. Então, a gente Tá. ficou em o mesmo albergue durante uns 5 períodos, umas 5 etapas, tá? E aí, nessas 5 etapas, das 5, 3 pelo menos eles cozinharam. Mas assim, só insistindo nessa parte aí dos protocolos. Daí até o final foi esse procedimento, era só o distanciamento, não tinha medição de temperatura na entrada, não tinha checagem de protocolo de vacinação, não tinha nada. Nos albergues. Dos vinte lugares que eu fiquei, tiveram dois albergues municipais que me pediram a carteira de vacinação. Tá? Eu não vou lembrar qual a Não, cidade, não, tá? não, tudo bem, mas Mas
às Dois, vezes pede. somente albergue municipal, tá? Os privados não me pediram nada. Medir Os albergues temperatura, não. municipais, nenhum mediu. Você ficou sabendo de alguém no caminho que pegou Covid? Algum peregrino? Não, Você ficou... não, não. Da minha equipe, do pessoal que eu compartilhei o caminho, não fiquei sabendo de ninguém. Tá, A gente montou um grupo no WhatsApp e tal, e o grupo tá lá e nunca ninguém comentou nada. tá ótimo. Nem gripe, nem nada, assim, né? Uma coisa, assim, que até comentei contigo, Ricardo, no bate-papo anterior aí, é que o período que eu estava lá, os casos na Europa estavam subindo muito, né? E principalmente na Galícia. E para quem não conhece, você começa em Navarra e vai até a Galícia, né? E termina o caminho na região da Galícia. E aí eu estava com um pouco de medo, porque meu receio era fechar o caminho, a gente ter que ir embora na metade e tal. Mas, assim, não tinha muito, não tinha muito comentário disso no caminho. Quando eu cheguei em Madrid, aí as regras estavam um pouco mais apertadas, assim, nos mercados e tal, nos bares, né? Assim, eu falo que estava mais apertada, mas parecia que não tinha pandemia, tá? Principalmente em Madrid. Você via balada cheia, teatro cheio, shopping, cara, assim, Tá? Mas o tranquilo. pessoal usa máscara na rua. Só de máscara, só de Tá. máscara. Temos, viu, Carlos? Daí até o fim, mais ou menos por aí. Segue Foi esse isso, mesmo cara. processo de protocolo de segurança até Santiago. Sim. Temos só mais 15 minutos. Eu queria que você contasse um pouco essa parte híbrida que você fez, né? Você teve um trecho que você fez com bicicleta. Só conta um pouquinho como é que é essa bicicleta lá, como é que foi esse pedaço da experiência de bicicleta. Pois é, eu rodei, ao todo, meu trajeto deu 680 quilômetros. Eu não despachei daqui, eu aluguei por na empresa do Acácio, que é um brasileiro, que dá um suporte grande para o pessoal lá. Certo. Deu mais ou menos tá, o valor de 40 euros por dia. Tá? Como eu estava falando, eu rodei 370 quilômetros, 378 quilômetros a pé e 300 quilômetros cravados de bicicleta. Meio Tá? a meio, bem metade, metade. Quase metade, metade, mas, E a cara, devolução da bicicleta, onde você devolve a tranquilo. bicicleta Eu de deixei a seguida. bicicleta, eu combinei com o proprietário da empresa, que é o Acácio, de deixar a bicicleta num albergue, tá? Porque ele Tá. tinha contato com o albergue e tal. Eu deixei num albergue de brasileiros que tem um albergue em Ponferrada. Ponferrada. Então, assim, aí eu combinei com ele de deixar a bicicleta num albergue, tudo certo, mais ou menos uns 40 euros por dia de aluguel, tá? Não é barato, mas Deu a quantos dias bicicleta de bicicleta? deu 6 dias de bicicleta. 10 dias. 6 dias, a média de 30, 35 quilômetros. É que eu fiz um dia de 80 e outro dia de 20. Então, né, vai muito de... E eu fiz a região das Mesetas, tá? Tá. Depois de León. Bem plano, foi tranquilo. Muito, eu peguei mais a parte plana, mas mesmo assim, o último dia é pesado que você passa pela Cruz de Ferro lá, são pelo menos aí uns 15 quilômetros de subida, né? Mas tranquilo, tá? Nada impossível, bem, bem tranquilo mesmo. E E aí os entreguei albergues para receber bicicleta, tranquilo também. Os mesmos albergues. tudo tranquilo. Mesmo albergues públicos, tá? Não tem problema, você pode chegar com a bicicleta, não paga nada para colocar a bicicleta, é bem tranquilo mesmo, tá? Eu só coloco aí um ponto de atenção, pessoal que tiver com planejamento para ir, que tem que fazer a logística das malas, tá? Porque a mala que você viaja é para caminhar, né? Eu, pelo menos, você tem que fazer uma logística aí, porque quando você troca de modelo, né? Quando você sai do a pé e pega a bicicleta, você tem que mudar de mala, você tem que mudar o jeito de você carregar suas coisas, né? Ou você contrata isso com a bicicleta, que vem os alforjes lá com a bicicleta, ou você despacha a sua mala para o lugar que você vai voltar a caminhar. Que no meu Tá, caso, eu perfeito. andei uma Você metade só. despachou? Eu despachei. Tá. É, mais Eu fácil. gastei mais ou menos uns 75 euros de logística de mala, tá? Para ficar Tá. na conta da galera aí. Eu tô E aí, preocupado que vai cair de é, novo lá. Mas, ah, assim, você até que não é normal. Normalmente o pessoal só faz bicicleta ou só faz a pé. Fazer o híbrido também achei que foi uma coisa interessante que você fez, né? Você recomenda.
o pessoal fazer mais de Recomendo, boa. recomendo. Eu não sei como é que é fazer os 35 dias direto. Pode ser Hum, que, assim, como foi uma experiência muito gostosa, você andar bastante, caminhar com hum, as pessoas, trocar, isso é legal. Mas com a bicicleta não tem isso, tá? Com a bicicleta você anda sozinho, faz lá o hum. trajeto. Se você estiver andando de bicicleta com outra pessoa, tudo bem. Mas quando você faz sozinho, como eu fiz, a Tem parte de menos bicicleta, integração. Tem você tem menos menos integração, né? integração. Toda Durante vez o que você chega no caminho. albergue, Entendi. são pessoas diferentes ou pessoas novas, então é diferente, tá? Tá, tá. Mas bem tranquilo, tá? Eu recomendo e foi uma experiência, para mim, foi uma experiência muito válida, tá? Porque eu só tinha um período de 20 dias de férias. Essa é uma dica, né, para quem tem poucos dias aqui. Normalmente, se for fazer tudo a pé de San Jean até lá, dá uns 33 dias. Se eles não têm tempo, uma das opções que eles têm é fazer um trecho em bicicleta, ou às De vezes eles dão um bicicleta. pedaço. Só já encaminhando para o final, eu queria que você desse já alguma parte interessante do caminho, lá que foi uma experiência muito pessoal que você tem. Eu estava acompanhando você nas suas postagens, eu achei que foi vários depoimentos que você deu, foi muito emocionante, assim, que você com os outros peregrinos, algumas ajudas que você deu, algumas experiências. Eu queria que você desse alguns pequenos relatos aí de coisas que foram marcantes na viagem. Cara, é assim, muitas coisas, né? Assim, lógico que em pouco tempo aqui, assim, não dá para falar de todas as experiências, né? Principalmente as introspecções, né? As emoções que a gente passa no meio do caminho. Mas essa questão das pessoas me tocou muito, assim, de você estar conectado com as pessoas. O caminho, ele cada um faz o seu caminho, isso é importante que todo mundo, assim, você vai com uma expectativa e essa expectativa, ela nunca é alcançada, ela é superada muitas vezes, né? Mas o caminho você só consegue fazer lá. E eu fui com uma expectativa de introspecção e acabei conhecendo um lado meu até de prestar atenção nas pessoas, né? Eu me conectei muito com as pessoas de lá. Assim, uma coisa que é muito bacana, eu conheci pessoas sul-coreanas, espanhóis, alemães, é, sei lá, italianos, muitos, e todo mundo se entende. Às vezes ninguém fala inglês, as pessoas não falam inglês, não falam espanhol, mas todo mundo se entende, e isso para mim foi uma coisa muito louca, assim. E realmente, eu tive assim, logo no segundo dia eu tive uma experiência muito bacana, que um dos nossos amigos espanhóis teve tipo umas 3 bolhas em cada pé. Cara, e ele não conseguia andar, ele não conseguia andar, não conseguia fazer nada. E a mochila dele, cara, ele tava todo torto. Eu falei, ó, meu, você vai continuar andando torto assim, você não vai conseguir chegar no final. Aí a gente se juntou lá, falou, ó, é o seguinte, vamos catar a mala dele e vamos andar? E aí até postei uma foto. A gente andou cerca de 10 quilômetros com a mala dele. Então, assim, a nossa mala já era pesada e a gente foi dividindo a mala dele. Por exemplo, eu andei cerca de uns 3,5 km com a mala dele na minha frente, né? Na, Tá. na, na parte da frente. E com a minha mala nas costas. Cara, é terrível. É terrível. Mas quando você chega junto com a galera lá, que o cara olha para sua cara e fala, puta, você me ajudou a chegar aqui, né? E aí Bacana, depois, bacana. né? Aí assim, essa troca é muito louca. E assim, esse tipo de experiência no caminho, Ricardo, é muito louco. Você, assim, isso tudo tem de monte lá, né? Às vezes é carregando uma mala, às vezes é dando um conselho. Muitas pessoas fazem o caminho por problemas de trabalho, por problemas, tá? E aí quando conhece você lá, que você troca, mas que fala, pô, eu tenho muito mais problemas do que você, ou você vê que os seus problemas não são tão grandes como o problema de outras pessoas, essa experiência, essa carga positiva que o caminho te traz, essa energia positiva que o caminho te traz, te renova muito, assim, te traz muita, né, muita ressignificância, eu digo, né? E foi muito legal, assim, muito legal. Essa parte para mim foi assim das pessoas, de conhecer, de você fazer parte da história das pessoas e as pessoas fazerem parte da minha história. Isso para mim foi a melhor parte. Assim. Eu tenho muita coisa que aconteceu no caminho, algumas eu postei, outras está guardada, mas assim muito legal. Essa para mim foi a parte que mais me tocou, assim. Já veio aqui um recadinho da Zilena aqui falando para você vir com calma lá na Associação dos Peregrinos para contar com calma as histórias lá. Aceito. Viu? Oh, a Zilene me ajudou muito já. Não, vem com calma porque na live
daqui a pouco vai dar 1 hora e cai tudo. Perguntaram aqui também, você tem a estimativa chutada do custo total da viagem? Tenho sim. É assim, assim, Passagem, tudo. com passagem, mais ou menos uns 14 mil reais. Tudo. 14 a 30 15 dias. mil. Quantos dias você deu todo, você? 20 assim, de caminhada, 22 dias. Não, assim, de ida e volta lá com... É que eu fiquei 5 dias, eu fiquei lá porque eu ia trabalhar de lá, né? Então eu Ah, fiquei tá. 5 dias em Madrid. Mas do dia 1 ao dia 23, que foi, né, que foi o tempo que eu parei que eu parei de caminhar, foi mais ou menos esse custo. Aí eu tive mais custos lá que não entram dentro desse pacote, tá? Mas Ah, é mais ou menos uns esse aqui. 14 mil. Fazer o E aí quê, vai né? O dar um. real tá... 1 euro Tá tá 7, barato o né? real, né? Tá Tá 7? baratinho o real. Dói, né? É. Então, um Eu expresso é tive, 2 euros, você já... eu tive a ajuda da minha cunhada que tá, não sei se ela tá assistindo aí, mas pô, ela me ajudou muito assim, e até foi um gatilho também, tá? Quando ela falou para mim que tava vendendo alguns euros lá por X reais, eu falei, pô, eu compro, e aí eu falei pra Má, agora eu já tenho dinheiro, já tenho prazo, já tenho férias, agora não dá mais para correr. Eu gostei também muito das fotos que você postou. Tem o pessoal que está assistindo, vê o Instagram dele, ele está bem, o diário dele está bem documentado. Aí a parte de foto eu gostei muito, foi bem fotografado. Um elogio aí que tem um Obrigado. bom enquadramento de foto. Aí. Eu tava sendo orientado, tá? Isso é importante dizer, que eu sou terrível para tirar foto, mas eu tenho um amigo que é fotógrafo e ele foi me dando dicas de iPhone, de coisa, de como é que faz a Gostei. edição. É. E aí, esse amigo, inclusive, ele não tá assistindo, mas foi ele que me ajudou a fazer essas fotos aí. E daí, assim, alguma, assim, já caminhando para o final, assim, duas coisas. É, uma palavra de incentivo para quem quer ir. Você acha que espera um pouco mais? Está agora com a Omicron? Você acha que vai estar aberto? Aproveita a chance que tiver. Qual que é o recado que você dá para o pessoal que está pensando em ir agora? Então, olha só, eu voltei antes de divulgarem a segunda, essa variante, né? Eu voltei, na semana que eu voltei, apareceu a variante, né? Então, não Fechou sei. agora lá? Não fechou. Até onde eu sei, não. Hum. Tá? Não fechou. Eu também não acompanhei muito, tá, Ricardo? Não sei como é que tá a questão de entrada na Espanha por conta da variante. Mas, é, assim, eu gosto de frio, né? Então tem esse ponto. Eu gosto muito de frio. Então, para mim, o caminho foi muito gostoso fazer no inverno. E eu não tive problema com aglomeração, porque eram poucos peregrinos, eram menos peregrinos, né? Tinham bastante, mas era menos do que outono e verão, primavera e verão. E, sei lá, aconselho fazer no frio, mas para quem gosta de frio. Quem é do calor vai sofrer, porque é muito frio, tá? E o frio tem uma característica, tá? Só abrindo parênteses. Quando você anda muito cheio de roupa, você sua e quando você para de suar, o frio te gela, tá? Então isso é uma parada que assim, você tem que pensar. Vai andar? Anda até algum lugar que você entra dentro de algum lugar, porque depois, se não se parar no frio, você congela. Aos Mas intervalos, né? Quando você faz aquelas paradas de tempo em tempo, você para não pode tomar um parar no ar café, livre. se você parar no ar livre, você congela. Você tem que parar nos barzinhos e tomar café. É isso aí. É uma dica Ah, que pelo menos né, assim. E interessante. questão de ir, Ricardo, questão de ir agora, assim, cara, como eu falei, talvez antes da flexibilização aí, estava um pouco mais difícil para entrar, mas eu não tive nenhum problema para entrar, tá? Não tive nenhum problema para entrar. É importantíssimo falar que é mais difícil você entrar no Brasil do que entrar na Espanha, tá? Eu tive mais problema de entrar no Brasil, porque, por Na volta? exemplo, Ah, então fala como é que foi a volta. exatamente, Teve, a volta, teve burocracia na entrada no Brasil? cara, não teve porque eu sou brasileiro, mas eu fico imaginando para quem não é, tá? É assim, é, precisa fazer o teste, independente se você é brasileiro ou não é, você precisa fazer o teste lá na Espanha para vir, tá? Ou o PCR ou o antígeno. O antígeno, ele tem validade de 24 horas, então você tem que fazer, ele tem que ter 24 horas de validade, tá? Se você fizer o antígeno e o seu embarque for depois de 24 horas do exame feito, você não embarca, tá? Você não embarca. Agora, se você fizer o PCR, tem 72 horas para embarcar. Então, o que eu estou Como dizendo? é que é? O do cotonete qual que é?
Os dois é do Cotonete, tá? Mas um é laboratorial e o outro é por amostragem lá, tem uma Tá, tendência lá. e você acabou fazendo no aeroporto mesmo? Eu fui por risco, tá? Foi um risco que eu assumi. Eu fiz o antígeno 3 horas antes de embarcar, tá? Nossa. Sabendo, Uhum. não, congelado aí. Mas daí tem um postinho lá no, fácil no aeroporto, onde que tá fazendo o teste, você vai lá, paga e faz. E sai na hora. Sim, custa 25 euros, tá? O Tá. antígeno. E o. Bom, Carlos, primeiro, só para você falar depois das últimas palavras, queria agradecer muito você ter aceitado vir, né? Essas informações que você deu, tem vários colegas nossos que estão loucos para fazer a caminhada, então acho que foi de grande valor. Independente se agora tiver uma nova lá, provavelmente os protocolos vão ser similares, então essa palestra, as informações que você está dando é muito importante para nós, tá? Então, Eu que por favor, agradeço, Ricardo. faça Pô, as eu que suas agradeço. palavras finais. Eu que te agradeço, cara. Te agradeço. Cara, é importante todo mundo saber que o Ricardo me ajudou muito antes de eu ir, tá? O Ricardo, ele não fala, mas ele, porra, ele já andou a Francígena, ele já andou o Caminho de Santiago, é um baita de um peregrino experiente aí. E me ajudou, me orientou muito antes de ir, com algumas dicas essenciais, tá? Eu comprei a bota um mês antes de ir, andei todo dia com ela porque o Ricardo me falou, tá? E foi importantíssimo, eu não tive nenhuma bolha, tá? Cara, para mim é um prazer falar do caminho. Para quem antes de ir, para mim já era um prazer. Agora que eu fui, pô, falar do caminho é sempre um prazer. É muito gostoso. É marcante para a vida e tal. E, cara, tô aí, tô disponível. Se você quiser compartilhar meu contato com os seus amigos, com os grupos que tiverem dúvida, pode pedir para entrar em contato comigo. O que eu souber, eu vou ajudar. E, cara, caminho ele te pega, né? Ele te pica. E aí agora é pensar no próximo. É, vamos ver. Bom, obrigado, Carlos, por ter participado. A gente, sei lá, eu andei acompanhando os teus relatos no Instagram, fiquei impressionado desde o começo que você estava com, para mim, do meu ponto de vista, uma pegada já com um espírito bastante peregrino para uma pessoa que tinha acabado de começar o caminho, né? Normalmente o pessoal vai amadurecendo durante o caminho. Eu achei que você já tinha uma pegada bastante interessante como espírito peregrino. Se você quiser continuar trabalhando, sei lá, com voluntários, ou visitar a gente na Associação dos Peregrinos, é muito bem-vindo, né? É sempre bom a gente tomar um café lá e ouvir histórias, né? Vou tomar seu café, não Sejam vem não. e a todas lá, o pessoal na CACS, né, na Associação dos Confrades Amigos do Caminho de Santiago, aqui de São Eu Paulo. sou sócio, tá, Ricardo? É, Antes de ir, eu me tornei sócio da Acax. É importante falar isso também, tá? A Acax dá uma baita de uma estrutura para você, com informação, cara, com roupa. É assim, uma das minhas principais dúvidas antes era o como eu ia fazer, né? Não era se eu ia fazer, eu já estava decidido que eu ia, mas o como. E a Acax me trouxe um monte. Cara, primeiro que trouxe as pessoas, você, a Cecília, a Cecília, cara, Zilene, a Zilene, o. Eu esqueço o nome dele o também. Jorge, O Jorge, Jorge, puta, Jorge. o Álvaro também lá do outro canal. O Álvaro, É, cara, como é que eu do esqueci do outro, do Álvaro? outro O grupo, Álvaro. né? Que Então, ele assim, anda com a a gente. CAX, você tem a oportunidade de conhecer as pessoas que vão te dar a letra certa, vão te falar o que realmente acontece no caminho. E é muito legal, porque realmente o que é falado. É assim, é uma troca de informação sem interesse, então isso é muito legal. Então, assim, eu me tornei sócio da CAX, vou voltar lá, estou devendo uma visita para levar minha vieira, mas queria agradecer o pessoal da CAX, o Jorge, você, principalmente, a Cecília, o Álvaro, a Zilene, pô, inspiradores para mim. Obrigado. Bom, obrigado a todo mundo. Desculpa a instabilidade da rede hoje. Deixa eu só Todo agradecer mundo. o pessoal que está na live aí, minha mãe está na live, É, obrigado, minhas tias, minhas primas, meus amigos. Cara, obrigado por vocês participarem da live aí. Eu estou devendo um monte de bate-papo com um monte de amigo aí para falar como é que foi o caminho. Esse aqui foi o primeiro e, cara, vamos conversar, vamos bater papo, vamos marcar para a gente comer uma pizza.
E obrigado pelo pessoal que entrou aí, tá? Minha tia, minha prima, tem uma galera aqui da minha família. Que ótimo. Obrigado, gente. Então, vamos estar encerrando agora. Do coração, muito obrigado, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Agradeço muito a participação do Carlos Júnior no programa de hoje. Foi uma honra. Sigam ele em sua rede social. Obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e batam no sininho. Obrigado!